Feliz de ver Alcino aqui, Aline, Francisco. Eu sei que é difícil, eu nunca perdi marido nem esposa, mas já fiz sepultamento do meu pai, minha mãe, dos meus irmãos, pessoas queridas, né, do Carlinho, da irmã Carmelita, tantos outros, e é difícil, é muito difícil. Só Deus para enxugar a lágrima, não é para esquecer. Eu vim conversando com o Biachado no carro, nós fomos lá buscar passado não é para ser esquecido. Você não esquece que você tem memória. Boas ou ruins, você tem memória. Ah? Agora, o passado é para ser liberto. Tem coisas que nos prendem e não deixam a gente viver o presente. E a gente esquece até de planejar o futuro. Mas eu fiquei muito feliz, que eu digo sempre, todo sepultamento que eu vou, eu olho a fisionomia da pessoa. Por mais que hajam maquiagens, você vê a forma como a pessoa está. Vai pintar, vai sorrir, para você ver algo que ela viu quem veio buscar. Porque sempre a Bíblia é muito clara nisso. Tá? Ou anjos de Deus, ou o próprio Jesus, Estevão diz: eu vejo o Senhor vindo me buscar. E ele estava sofrendo uma morte terrível, que é apedrejamento, dores terríveis, vai morrendo aos poucos. Ele disse: eu vejo, eu me alegro por ver o meu Senhor vindo me buscar. E você vê também as forças do mal. Eu não sei se vocês viram aquele filme, Puxa, que todo mundo criticava, crente não deveria ter, que bobagem. E eu fui ver um testemunho, eles sem querer deram um testemunho do que a morte traz para a gente. As pessoas viam que era bom para eles, pessoas boas, vinha algo gostoso buscar e as pessoas se alegravam nisso. Já morrendo. E outros, o pavor de não querer ir, porque há uma eternidade sem Deus. Não é frequentar a igreja, e não é ser um crente qualquer, porque crente até o diabo é. Ele acredita em Deus e teme a Deus, mas é ser convertido, porque uma eternidade é uma eternidade, não tem fim. A Bíblia diz para aqueles que não estão em Cristo, é choro, dor e ranger de dentes. Choro, dor e ranger de dentes. Jesus contou uma parábola sobre o rico e o pobre. E eu não gosto da versão aportuguesada que fala do rico. Não, rico tem ricos convertidíssimos. Davi foi rico, Barão, tanto Moisés, tantos foram ricos. Não é questão da riqueza, mas a parábola aportuguesada conta a parábola do rico e do pobre. Quer dizer, o pobre processal tem que ser mendigo, pedir esmola, não é nada disso. Mas Jesus conta que o rico viu o gozo daquele que servia a Deus. E ele dizia: permita-me que eu vá até a casa dos meus familiares, para que eles não venham para cá. E o que Jesus fala? É impossível. Os que estão lá não podem vir aqui, os que estão aqui não podem ir lá. Mande alguém na casa dos meus familiares. É em vida que nós tomamos a decisão por Cristo. Primeiro você tem que reconhecer que você é pecador e você carece de Deus. E eu sempre falo isso aqui: não existe ninguém bonzinho. Ninguém é bonzinho, não. Pise no seu carro para ver a fera que você é. Te contraria para ver como você fica. E às vezes crentes guardam mágoas, ressentimentos. Eu fiz tantos gabinetes que as pessoas me dizem: pastor, como eu vou esquecer essa pessoa fez isso comigo? O que nós fizemos com Deus? E ele esquece, ele se lançou nas profundezas do oceano. Então, Alcino, que Deus continue enxugando suas lágrimas, Aline, Amanda, toda a família, e a gente aqui sempre, a gente sempre falta do carinho. Eu, quando olho aqui onde o Max está sentado, era a Carmelita que sentava ali. Uma morte terrível. Mas, queridos,
Graça e paz. Ontem foi muito lindo aqui, tivemos o pastor Luiz de Moraes pregando uma mensagem linda, um grande homem de Deus, né, Deus? Que coisa linda ontem. E uma irmã cantando aqui, Lívia Almeida, que voz, que é algo assim. A gente convida a igreja não vem, também tem que ir. Tá? Se perde, pérolas. Ah, pastor, eu tenho que fazer. Quantas vezes nós deixamos o que temos que fazer para atender uma pessoa, para ir nas compras? Mas as pessoas, não adianta eu falar aqui, vocês perdem. Uma das coisas que, na verdade, o pastor Aloysio falou ontem, crentes andam atrás de isca. Crentes andam atrás de iscas. Não vão atrás da palavra. 3 pescas que ele falou aqui ontem que não precisou de isca, mas a palavra vai. Então, através da tua palavra. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Lembra-se de Pedro? É isso, Pedro. Pedro? Perguntaram para ele, seu mestre paga imposto? E você? Aí Pedro ficou triste. Só que Jesus sabia disso. Quando Pedro foi a Jesus triste, ele tem que sentar triste. É o seguinte, Pedro, pega um anzol, pega uma vara de pescar, um anzol, e lança no mar. O primeiro peixe que você pegar, você abre a boca, vai estar lá uma moeda, você vai pagar o teu imposto e o meu. Não tinha isca. Então tem muitos crentes convertidos hoje pela isca, pela propaganda, pelo nome do pastor, esquecem da palavra. É muito sério isso. Então, aqueles que vieram ontem, tenho certeza que saíram abençoados. Amém. E é assim que a gente cresce. Eu vou a congressos por isso. Eu vou a cultos por isso. Eu vi que não é legal, meu Deus, muito bom. Eu preciso aprender como pastor. Mas, queridos, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, sei que teu coração está alegre dos louvores cantados. Agora é o momento da tua palavra, e a tua palavra é viva. E dê sabedoria, Senhor. E dê sabedoria para falar aquilo que tu tens falado ao meu coração. Mas, Deus, também dê ouvidos saudáveis aos teus filhos, porque é da tua palavra que nós nos alimentamos. É da tua palavra que gera fé em nós. Então, Espírito Santo, usa-nos para a glória de Jesus. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre... Você já viu que hoje nós estamos vivendo o último dia de junho. O que quer dizer isso? Já se passaram 6 meses. Você lembra do tema da nossa igreja esse ano? Quem será você em 2024? Quem será você? Quem é você para Deus em 2024? Você mudou? Você cresceu? Não adianta culpar a igreja. Não adianta culpar o pastor. Não adianta culpar a líder. Quem é você? A Bíblia diz que muitos vão se converterem na igreja católica. Muitos povos serão alcançados sem ter o evangelho pregado. Eles ouviram falar. Eles ouviram falar e tomaram a decisão por Cristo. Creram em Cristo. Então, o que nós prometemos na virada do ano de 2023 para 2024? Primeiro com Deus. Segundo, com o nosso relacionamento. Segundo, terceiro, com a sua igreja. Quem é você? O que você prometeu para o ano de 2024? Que você viu que em novembro e dezembro já espalharam terror para o ano de 2024. E está acontecendo.
enchente. Quem ia dizer que ia acontecer isso no Rio Grande do Sul? Quem poderia prever? Ninguém. Mato Grosso do Sul, cidades estão sendo devoradas pelo fogo, uma foi pelas águas. Animais mortos, eu estava vendo uma reportagem agora, de animais, cobras, bois, torrados. E não tem controle. Está vendo forças até de fora para... E nós às vezes esquecemos de falar que isso tudo vai atingir o nosso estado, porque está contaminando a atmosfera, a fumaça. Só que os crentes não têm nem aí, fazem beicinho, brincam com Deus, com a igreja, com o pastor. Nós estamos vivendo hoje o último dia de junho. Último dia de junho. Quem está sendo você? O que nos espera em 2024? O que nos espera? Como é que a gente pode mudar isso? Há um texto em Mateus 8, só botar aqui a partir do versículo 23, quando Jesus estava no barco, quando eu estou na introdução, pastor, mas como é que eu vou enfrentar essa situação de desempregos, falhas, doenças, peste chegando, atritos? No meio evangélico é o que mais tem. No meio evangélico é o que mais tem. Briguinhas. Não vem ao cume porque não vai ao comédio. Não vai à Alep porque não vai ao comédio. Não vai ao comédio porque não vai à Alep. Briguinhas tolas de nós, ministros do Evangelho. Falsidade. Entre nós, pastores, bispos, apóstolos, achando que são. Mas o pastor Luiz falou muito bem sobre isso. Pessoas que acham que são, está por cima da carne seca. Só porque Deus usa, que não é pela força do homem, é pela força do poder de Deus. Amém. Nem todos que pregaram o Evangelho foram salvos. Paulo, na sua despedida, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, ele fala de pessoas que o deixaram, que foram falsos com ele. Paulo diz assim: eu entreguei na mão de Deus. O grande Paulo. O que nós fazemos aqui, nós vamos cumprir aqui, ou no inferno, se não pedir perdão. Mas como é que a gente vai viver esse segundo semestre se nós continuamos sendo o mesmo? Não mudamos, principalmente com Deus. Aqui Jesus entra num barco, lá no versículo 24: e eis que sobreveio ao mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus era Deus ou homem? Deus ou homem? Homem. Mas ele fazia o quê? Dormia. Qualquer preocupação nossa, humana. Mas ele era Jesus. Não importa, ele era humano. Jesus fazia 1 e 2, eu não queria estar por perto. Posso brincar aqui que as pessoas vão zombar de mim, quem está vendo aqui? Jesus deu 1, eu não queria estar perto. Dependendo do que ele comeu, não era cheiroso. Ele era humano. Ele parou para beber água com a mulher samaritana, ele teve sede. Ele parou para descansar, que Jesus estava cansado. Aqui no barco, Jesus estava cansado. Ele era humano, mas ele dormia. Você só dorme quando você sabe que você está bem. Vou repetir: você só dorme quando você está bem, a não ser que você se toque. Jesus dormia no barco, em meio a olha aqui, eis que sobreveio no barco uma grande tempestade, de sorte
que o barco era varrido pelas ondas. Terrível é a nossa vida. Os nossos planos para o segundo semestre, as nossas contas a pagar, os nossos compromissos. Quem é pai, mãe, avô e avó sabe, nossa família, com o mundo do jeito que está. Com o mundo do jeito. Ontem foi festejado LGBTQI, não sei o quê, o macho, não sei o quê. E hoje nós vemos os grandes artistas, mulheres lindas ou meninos, que não gostam da mesma coisa. Não gostam dessa coisa. Que são intocáveis. O pecado, Marcos, se torna intocável. Você não pode proibir. Tem que ter liberdade. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E os discípulos fizeram o quê? O que vem depois aí? Mas os discípulos vieram acordá-lo. Senhor, salva-nos, perecemos. Versículo seguinte. E ele perguntou: por que sois tímidos? Homens de quê? Pessoas de pequena fé. Eles viram Jesus fazer tudo, mas temeram o sobrenatural. Esse cântico que você cantou agora, Léo, como é que é? O sobrenatural se manifestará, não é isso? Como é que diz ali? Hein? Yahvé quem? É Deus, é o nome de Deus. Se manifestará. Em meio às turbulências da nossa vida, Deus vai se manifestar. Agora, você não pode ser tímido. Você não pode ter medo. Porque quando você está, pastor, eu sou uma... Claro, por causa do pecado existe o medo. O medo faz parte da nossa vida. Faz parte. Não o medo paralisante. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitá-lo pelo que Ele é. É adorá-lo pelo que Ele é. Agora, o medo faz parte. Eu, quando estava na África do Sul, eu fui à selva, e você já viu reportagem disso, você tem que entrar num carro, e olha que coisa interessante, não tem grade, é uma picape, você vai sentado ali, eu, pastor Luiz, e pastor saudoso, pastor Haroldo, vamos, e você entra, são 2 horas e meia, você não sabe onde tem os animais. Então você tem uma direção dizendo assim, ó, foi visto leões em tal lugar, foi visto rinoceronte em tal lugar, e você vai, que a pessoa aqui. Só que nós não respeitamos a natureza. Tudo isso está acontecendo por falta de respeito humano nessa atmosfera que nós temos. Só que Jesus disse o quê? Homens de pequena fé. Ele repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Agora vem a outra parte que diz: e os discípulos ficaram o quê? 27. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui ainda é bacana, porque você se surpreende muitas vezes como crente das coisas que Deus age por você. E você diz: caramba, Ele é Deus mesmo. Porque parece que lá dentro você ainda tem algo que tem, que acha que não é. Eu saí de casa, deixei meu tablet em cima da cadeira lá de fora da minha rua que passa. Eu cheguei, lembrei aqui.
Birajara me levou em casa. Estava lá, todo mundo, mostrei o Birajara, não, vereador? Todo mundo lá. Só que Deus guarda. Deus esconde. Agora, se eu fizesse isso propositadamente, iria ver. Por que eu estou falando isso? Existe um segundo semestre. E é melhor nós cumprirmos com o que nós prometemos a Deus lá em janeiro. Se você quer salvação da sua família, faça por onde a sua família se salva. Eu já falei, eu convido, insista, mostre. Agora, qual é o seu testemunho em casa? Qual é o seu testemunho em casa? Com a sua família? Será que eles vão querer o Deus que você tem? Será que eles vão querer servir ao Deus que você serve? Se você tudo lamenta, tudo chora. Eu já vi muitas familiares dizer assim: você não vai à igreja? Como é que você fica doente? Porque você prega em casa que crente não fica doente. Isso é mentira. Isso é mentira. Agora, Ele é o Deus das coisas sobrenaturais. O El Shaddai se manifesta. O Elohim, que é o nome. Yahvé. Shaddai, o Deus da paz. Rafa, o Deus da cura. Então, queridos, Filipenses capítulo 4. Eu quero falar um pouquinho sobre nós não devemos nos preocupar. Você pode dizer comigo? Eu não devo me preocupar. Agora fala também comigo. Mas não posso ser irresponsável. Uma coisa é você se preocupar. Outra coisa é você ser irresponsável. Eu entreguei tudo na mão de Deus. Mentira. Deus não quer que você entregue tudo na mão dele. Ele quer que você obedeça tudo que ele falou. Tá? A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é fiel. Então eu tenho que obedecer a Deus e não se preocupar. Paulo escreve, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ponto e vírgula. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Com o quê? 4 coisas importantes. Não andeis ansiosos. Eu já preguei muito aqui sobre ansiedade. A ansiedade vai minando a sua fé. Se você está preocupado, é que você sabe que Deus não vai agir. Ou você tem dúvidas sobre Deus. Então ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições. Você tem que conversar com Deus. Agora, não é só conversar com Deus. Petições pela oração. Você fala com Deus. Você fala com Ele. Você conta para Ele teus sonhos, tuas contas, tuas dívidas, você conta. Sejam conhecidas dele. Mas Ele conhece tudo. Não importa, Ele quer que você fale. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. A súplica é choro. É suplicar. E também o quê? O que é ações de graça? Não esqueçam de serem gratos. Isso tem que ser conhecido de Deus. Você é grato por tudo. Eu sou grato a Deus por coisas. Eu comecei o dia orando: Senhor, obrigado pelo mês de junho e obrigado
pelo primeiro semestre. Perdoe os meus erros, mas eu te louvo, eu te bendigo. Tu continuas sendo o mesmo Deus, que Ele não muda. Nós mudamos. Então, agora, por que nós não devemos nos preocupar? Porque a maioria dos crentes diz, não, mas eu não tenho que me preocupar, eu sou humano. A desculpa nossa é dizer que somos humanos. Quando a primeira palavra nossa vai ser, eu sou ser humano, eu sei que eu sou pecador, se eu não te seguir, eu vou para o inferno. Mas nós não, nós arranjamos a nossa humanidade para ser desculpa diante de Deus pelos nossos erros. Eu tenho uma pessoa que me disse, pastor, Pedro diz que quem diz que não peca é mentiroso. Então, meu filho, o que eu vou falar para você? Você se esconde atrás do pecado para pecar. Você usa a desculpa de ser pecador para pecar, como muitos usam a desculpa da sua humanidade para errar. Então esse é o problema. Sabendo que nós não estamos expostos a um destino cruel, alguém morreu por nós, alguém nos amou. Então não estamos expostos a um destino cruel. Deus cuida do nosso ir e vir. Deus cuida, vai cuidar do nosso segundo semestre. Amém. Vai cuidar da violência humana. Ele faz isso, mas vou morrer um dia. Eu não sei de quê. Eu estava olhando no Ribeiro lá, meu amigo, que conheço o Ribeiro há muito, né? Então a irmã Maria, né, irmã? Olha ali, nós estávamos falando ali embaixo. Quantas coisas eu conversei com o Ribeiro, quantas coisas o Ribeiro conversou comigo. Homem de Deus. E eu não sei quando. Eu estava olhando e dizendo assim, eu vou para lá. Eu chego lá. Então, não estamos expostos a um destino cruel, nem entregues ao acaso. O que vai dar? Não estamos entrando ao acaso. Será que Deus vai me salvar? Eu pergunto, se eu perguntar a algumas pessoas aqui, vocês vão ter dúvida. Será que você vai para o céu? Não sei. Você tem que ter certeza da sua salvação. A fé é a certeza. E tem crente que não tem certeza. Não sei, Deus que sabe. Não, porque tem que saber você. Deus no céu não é salvador, é juiz. Então, se prepare aqui. Não adianta missa de 7º dia, missa de 30º dia. Adianta. Preparar o corpo. Preparar o corpo para quê? O corpo tem que voltar ao pó. Pelo contrário, não somos entregues ao acaso. Pelo contrário, está escrito que Deus, por amor ao seu nome, nos guia pelas veredas da justiça. Veredas são caminhos. Como é que diz o Salmo 23? Por favor, só. O Senhor é o meu pastor. E o quê? E o que mais? Ele me faz repousar o quê? Em pastos verdejantes. E leva-me para junto das águas de descanso. 3. Refrigera a minha alma e guia-me. Deus sempre quer o nosso bem. Uma vez me perguntaram na rádio, se Deus quer o nosso bem, por que Ele permite que alguém vá para o inferno? Porque nós é que decidimos. O que você vive hoje é fruto das suas escolhas. O seu sofrimento é hoje porque você escolheu lá atrás. Infelizmente, casamentos, dívidas, problemas, luta, você escolheu lá atrás. E o que você vive hoje não adianta reclamar. São decisões suas escolhas. Se você escolheu a pessoa errada, o problema é seu. A Bíblia te orienta para você escolher a pessoa certa. E como é que você deve fazer? Lembra que eu já aprendi aqui? Como é que você sabe que é da vontade de Deus? Tem algumas coisas que a Bíblia orienta. Então, pastor, o senhor não é? Muito. Muito. Porque somos teimosos.
achamos que Deus tem que fazer aquilo que eu quero e Deus obedece. Agora, quando eu peço ajuda a Deus, eu tenho que seguir e tenho que ser sensível à orientação dele, porque senão quebra a cara. Então, queridos, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você sabe por que Deus não condenou esse mundo? É por causa do nome dele, que é amor. Eu já disse a vocês, se eu fosse Deus, eu queimaria o casal lá no Éden e pronto, fazer novamente. Só que Deus, minha irmã, viu o seu netinho lá atrás, no Éden, 6.000 anos atrás. Deus viu o meu neto, viu que olha, que ia morrer amigo aí, sem ninguém. Entendeu? Então, não é o acaso que dirige a nossa vida. Não é o acaso. É a manifestação de Deus. Como é que é o hino, Léo? O sobrenatural acontecerá. Sabe por que você acordou e viu o dia hoje? Porque o sobrenatural de Deus te despertou. Ninguém tem certeza que vai acordar. Tem gente que morre com saúde, morre bem, dorme bem e não acorda. E tem gente que está condenada a morrer e é malandro. Porque ninguém tem o domínio da vida, só Deus. Lembra da história de Ruth? Quando Ruth procurou ansiosamente um campo de cereal maduro para poder sobreviver com a sua sogra, olha o que diz Ruth 2:3. Ruth 2:3. Você já viu o livro de Ruth na Bíblia? Hein? Não, vai ver agora. Ruth 2:3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Está escrito na nossa Bíblia. Por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Isso foi mero acaso? Está escrito ali. Foi mero acaso? Ou foi Deus nos guiando? Uma coisa está escrito ali. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Mas quando Ruth foi fiel a Noemi, Deus já começou a amá-la. A outra abandonou. E Ruth disse: o teu Deus vai ser o meu Deus. A quem você adorar, eu vou adorar. E Noemi adorava a Deus. Então não foi casualidade, foi a mão de Deus dirigindo. Você diz amém? Então não é casualidade. Quando Ruth voltou para sua sogra Noemi, com bastante cevada, e lhe contou tudo o que tinha acontecido, será que Noemi disse: oh, que coincidência? Ela não disse isso. Ela disse: foi a mão de Deus, porque ela sabia muito bem que foram os cuidados de Deus por ela. E elas louvaram-se, regozijaram no Senhor, dizendo ao céu: bendito seja Boaz do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos. A graça é o fiel cuidado de Deus, estavam por trás de todas as atitudes daquelas mulheres. Deus nos guiando. Deus abrindo portas. Uma das coisas que você tem que saber sobre o que é da vontade de Deus é que Deus abre portas e Deus fecha a porta. Deus pode brecar a sua bênção por sua infidelidade, como Ele pode abrir portas por sua fidelidade. Meu Deus, isso é muito forte. O grande problema é: não devemos nos preocupar. Agora, sermos ativos. Diga para a pessoa do seu lado: sermos ativos. Sermos ativos. Isso é que nós temos que fazer a nossa parte.
Buscai o Senhor enquanto se pode e achar. E ele o quê? Oh, queridos, eu quando li esse texto, eu lembro assim, lembra quando a gente ficava de cabra cega? Lembra? Você já brincou de cabra cega? Ou tem alguém aqui de outro planeta? Tapava, oi! Aí saía do lugar, aí você ficava lá. Aí se você chegar, você ganha o pé. Somos nós assim nesse mundo tenebroso, Max, escuridão. Deus diz que ele se deixa achar. Aleluia. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E você toca nele. Isso te dá segurança. Amém. Então, queridos, ele se deixa achar. Por que as preocupações não adiantam? Você tem que saber por que você vai andar preocupado. Você ficar preocupado vai pagar tua dívida? Não. Hein? Você ficar preocupado você vai ter alimento? Não. Você ficar preocupado vai ser feliz? Não. Você vai crescer em Deus? Não. As preocupações são nocivas a gente. Porque as preocupações não adiantam. De maneira nenhuma elas são capazes de solucionar algum problema. Uma pessoa disse que as preocupações nunca eliminam as dores do futuro. Você vai passar lá na frente, pelos seus erros, pelas suas decisões, pelos seus pecados. Se você ficar preocupado, não vai aliviar. O futuro chega. Então as preocupações nunca eliminam as dores do futuro. Mas o que as preocupações podem fazer? Mas elas acabam com o nosso presente. As preocupações acabam com o nosso presente. Com preocupações não podemos prolongar as nossas vidas. Preocupado, você mina o seu presente, você não vive, não sorri, não brinca, você não curte, você está preocupado. Tira o seu ânimo. Pastor, você não sabe a dívidas que eu tenho. Então, quem mandou você fazer? Pastor, qual é? Você não sabe a dívida que eu tenho? Não é? Quem mandou você fazer? Cartão de crédito tem vencimento. Olha o que Jesus diz sobre Mateus 6,27. 6,27. Olha o que Jesus fala. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? As preocupações não vão te adiantar nada. Vão te atrapalhar. Pastor, mas as preocupações me tornam responsável. Não. As preocupações não podem trazer responsabilidade para você. Você que tem que ser responsável para não ter preocupações. Semear o que é certo. Semear o que é certo. Sabe por quê? Porque digo comigo, as preocupações são nocivas. Eu estava vendo uma reportagem, sempre isso aí eu sempre vejo, que as enfermidades psicossomáticas têm aumentado muito ultimamente, por causa das preocupações, da ansiedade. Você não tem vivido legal, e você tem a dívida dia 30, tem o vencimento no dia 5, tem agora eu sou casado, tem que dividir meu salário, tem não, Deus. Está pálido ali, não sei. Ele diz que você tem que sair daqui, ir para casa, ir para onde? Para onde? Para o supermercado, qual? Antigamente chegava em casa, tinha comidinha pronta. Tinha comidinha pronta. E vai ter alguém dizendo assim, você estava onde? Não terminou que hora? As preocupações são nocivas. Então, as enfermidades psicossomáticas têm aumentado muito. Quantas pessoas com úlceras, com câncer, com problemas cardíacos, quantas pessoas tomando dopantes para poder dormir, para
para poder ir trabalhar, para ter tranquilidade nos estudos. Doenças têm sido a origem nas preocupações. Elas provocam, primeiro, tensões, mau humor. Quem já passou por isso? Às vezes chega para agora e diz: o que houve? Não, estou preocupado. Por que essa cara feia? Por quê? Eu estou falando aqui no público, ela me diz assim: o que você está preocupado? Não estou preocupado. Ah, você está com a cara feia, você casou com um cara feio. Eu brinco com ela. Porque as preocupações não resolvem o seu problema. Elas provocam tensões, mau humor, impaciência e nervosismo. Você é impaciente, você não pensa direito. Você é nervoso, você vai tomar decisões erradas. Salomão diz que o precipitado, então não seja. As preocupações nos tiram a liberdade. Diga para a pessoa: as preocupações nos tiram a liberdade. Por quê? Porque tudo que não provém de fé é o quê? É pecado. Tudo que não provém de fé Pecado. é pecado. Se você tem um Deus que cuida de você, vai em frente. Agora, seja responsável. Seja responsável. Não adianta você querer pular do 10º andar para Deus segurar lá embaixo, não vai. Em 1987, foi 87, você lembra daquele avião da TAM, que lá em São Paulo, naquele aeroporto que eles tiveram que fazer uma mudança, que saiu e bateu em frente num apartamento, lembra disso? Morreu. E tinha um homem que todos os dias, 6 horas da manhã, ele levantava, ia no seu apartamento, 8º andar, e ficava lá adorando a Deus. Quem viu a reportagem viu que o prédio caiu, menos aquela parte que estava aqui no final. Saiu em foto, né? Perguntaram para ele. Eu não sabia o que ia acontecer, mas quando eu acordo, eu venho aqui agradecer a Deus pelo meu dia. Deus protegeu. E quantas pessoas, Marcos, foram protegidas naquele por causa daquele homem? Sabe por que a tua casa não foi assaltada? Nós ouvimos um barulho na nossa casa. Foi quando? Foi sexta? Quinta-feira? Não, foi quinta ou sexta-feira. De noite foi aquele. Aí eu acendi uma luz que até irmão Nelson colocou lá. Não vi nada. Aí nós viemos saber, sexta-feira, que pularam na casa do meu vizinho, crente, meu vizinho, roubaram os fios, roubaram coisa de computador. Ninguém viu. Ah, pastor, mas ele era o problema de cada um. Eu sei que na minha casa não tocou. E olha que eu oro todos os dias pelos meus vizinhos. Eu agradeço todos os dias por todos os meus vizinhos ali. Oro para aquele bar em frente. Eu dou graças a Deus para aquele bar em frente. Que ficam pessoas ali até 10, 11 horas. Ainda mais quando tem um jogo do meu Silvio aí que é Flamengo. Aí pronto, aí fica aquela bagunça lá, mas tudo bem. Entendeu? Então tá lá, cada um vai para onde quer, né? É isso, eu já falei aqui, né? Não existe salvação, não tem jeito. Bom, cuido. Eu me lembro uma vez que eu saí, nós demoramos aqui e chegamos em casa, aí o bar estava aberto, tinham 2 senhores sentados tomando cerveja. Isso era o quê? 11 e pouco da noite, e nunca ficaram, sempre 11 horas, festas. E nós chegamos, abrimos o portão, aí o senhor me chamou, vocês moram aí? Sim. Nós ainda não fomos embora, porque 2 pessoas ficaram paradas aqui, olharam lá dentro, olharam. Eu disse para o meu amigo: vamos prestar atenção. Disse para o dono do bar, na época era outro dono, que sabia que era pastor. É casa do pastor. Ficava lá, não sei o que, ele falou, não sei se eles iam fazer alguma coisa, mas nós ficamos prestando atenção neles.
Eu digo, são anjos de Deus que nos protege, que nos guarda. Eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele é fiel. Amém. Agora eu tenho que sair de casa e fechar a porta. Eu volto cadeado. Isso, a parte Deus não faz por mim. Eu tenho que fazer. Ah, deixa aí que Deus cuide. Não cuida. Tá? As preocupações nos tiram a liberdade. Preocupações põem em dúvida a sabedoria e o poder de Deus. Se você está preocupado, você não confia totalmente em Deus, gente. É o que eu digo, se você não tem certeza que você está salvo, não adianta. Você tem que ter certeza. Ah, sei lá o quê? Deus é falso? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se eu estou no caminho dele, eu vou para o céu. Se eu peço perdão pelo meu erro, eu vou para o céu. Se eu procuro andar no caminho de Deus, eu vou para o céu. As preocupações põem em dúvida a sabedoria e o poder de Deus. Elas ensinam. As preocupações nos ensinam que Deus não age sempre. Pode ser que Deus esteja dormindo. Pode ser que Deus, Max, esteja cochilando. Deus vai cochilar na hora da sua oração, Max. A Bíblia diz que Deus não cochila, nem dorme. Jesus diz assim: meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai trabalha até hoje. Sabe por que ele trabalha até hoje? Preocupado comigo, preocupado com a Cora, da idosa, preocupado com meus netos, com minha família, preocupado com o Luiz, que cuida da igreja, e Rosana tem que tratar bem dele. Preocupado com você, profetiza para a pessoa, preocupado com você. Deus não dói, preocupado com você, porque Ele sabe que nós somos pecadores. E Ele não quer que a gente se perca. O pastor Luiz falou algo ontem aqui, mas muito lindo. Ele disse que o ladrão da cruz, acreditou no cara com o mesmo destino dele. Para com isso, gente. O ladrão da cruz acreditou no cara que teve o mesmo destino do ladrão. Um cara que ia morrer. Mas ele acreditou. O outro zombou. O outro disse: se você mostrar o teu poder, a gente se livra daqui. O outro disse: eu não estou preocupado em descer daqui, eu estou preocupado com a minha eternidade. E Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Fala comigo, no paraíso. Não no outro lado. Está no outro lado. Qual nome lá que você vai? Calma. Queridos, o ladrão, que cabeça acreditar num cara com o mesmo destino dele. Mas ele disse: nós merecemos, esse não. E às vezes você que conhece não é fiel. O que você prometeu a Deus no final da virada para 2024, você não tem cumprido o seu ministério, o seu dom. Você é líder, você é professor de escola dominical, de criança, de adulto, você é diácono e não é fiel. Tudo isso nós vamos prestar contas diante de Deus. E por isso que muitos crentes andam preocupados, desalinhados do caminho de Deus. A cruz do Calvário é o lugar onde podemos descarregar todas as nossas ansiedades e preocupações e todos os nossos pecados. É na cruz. Paulo diz: eu tenho que entrar na cruz. Enquanto os poderosos daquela época de Paulo diziam: será que era um cara que foi crucificado? Eu tenho que ir para a cruz com ele. O caminho não é palacete, não é palácio. O caminho é cruz. E cruz fala de dor, de sofrimento. Salvação tem dor, tem sofrimento. Jesus disse: aquele que entrar comigo vai sofrer. Você pode ser rejeitado na sua casa, na sua família. Porque o caminho, Paulo diz, é Cristo da cruz. O Cristo crucificado. Eu tenho que ser crucificado com Ele.
As ansiedades e preocupações, todos os nossos pecados, todas as nossas aflições, a cruz é a maior prova do cuidado de Deus por mim, por nós. Ali temos ajuda e o Senhor nos mostra. A Bíblia está cheia da providência de Deus para com o seu povo e para com os seus filhos. Às vezes a notícia tão ruim do médico, a medicina não pode, não, queridos, essas coisas nós temos que eliminar. Se a medicina não pode, Deus pode. Um homem caiu num poço. Eliseu já tinha morrido há muitos anos. Quando tocou no osso de Eliseu, ele viveu. Então as coisas sobrenaturais são de Deus. A Bíblia está cheia da providência de Deus para com o seu povo e para com seus filhos. Israel esteve 40 anos, diga comigo, 40 anos no deserto. Nunca faltou pão, água, e as suas sandálias não se desgastaram dos pés. Você pode botar? Acho que é Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. 29, 5. 40 anos Deus falando por Moisés, os conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Conhece alguma sandália que dura 40 anos? Se até com o tempo, se você não usar, desgasta. E até o pé não cresceu. Hein? E o pé também não. Não entendi? O pé também não. Não, ali as roupas não envelheceram. E nem cresceu. É esse Deus. Não, cresceu porque a roupa crescia junto. É isso que a Bíblia diz. Esse é um milagre. Saíram crianças, levaram 40 anos, tanto que aqueles que entraram na terra prometida, acima de 18 anos, morreram no deserto, porque não creram na promessa. Só Josué e Caleb e sua família, e os menores. Israel esteve 40 anos no deserto e nunca faltou pão, água e suas sandálias não se desgastaram dos seus pés. Isso não existe, para Deus existe. Quando Josué e Caleb entraram na terra prometida, ainda tinham nos pés as sandálias que saíram do Egito. Agora, você sabe isso aqui? Bota isso aí para mim, qual é o capítulo? Não sei, eu falei isso aqui. Josué e Caleb entraram na terra prometida com as sandálias que eles saíram do Egito. Aí tem duas coisas importantes que eu quero que Marcos se diga. Por que Deus mandou que Moisés tirasse a sandália e Josué e Caleb não? A sandália é questão de reverência, né? Agora esse contexto. Querido, no altar de Deus nós não temos que entrar com uma sandália desse mundo. Nós temos que dispor. Ir à presença de Deus limpo, santificado. Levítico 11:44. É isso mesmo. É você chegar. Eles entraram na terra lá com a sandália de lá. Dá um milagre de Deus na própria diante de Deus você tem isso. Olha o que diz Levítico 11:44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis, por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Temos que chegar diante de Deus limpos. Pastor, mas eu sou pecador. Ele disse, Senhor, me limpa, me ouça, eu sou teu. São coisas que muitos crentes não entendem. Isso é religião, sim. Nós estamos numa religião, mas o Evangelho salva.
Nenhum pardal cairá no chão sem o consentimento de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 6, ele veste os lírios do campo com glória e esplendor maior do que a do rei Salomão. Ele se preocupa com cada boi, com qualquer animal, pelas folhas das árvores. Quanto maior cuidado ele terá ele por nós. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 9 e 10. Olha o que o apóstolo diz. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre em fazê-lo com a esperança, e o que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Não atarás a boca ao boi quando ele pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não. Se ele se preocupa com os animais, muito mais com você, comigo. Ele não quer que ninguém se perca. Oh, aleluia, diz aleluia. Jesus Cristo, o bom pastor, toma sobre os seus ombros cada ovelha perdida que encontra. Está lá em Lucas. Aquela ovelhinha, ele segura, coloca nos ombros e leva, ele não despreza. Ele deixou 99 e veio buscar uma. Fala, profetiza para a pessoa do céu, ele não quer que você se perca, que ele te ama. Nossos nomes estão gravados nas suas mãos, você sabia? Vou te ler algum versículo para a gente encerrar. Isaías 49:16. Com isso o Léo aprende a manusear a Bíblia. Olha aqui, eu quando leio isso aqui, eu me alegro. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Sabe o que quer dizer isso? Quando pregaram aquele prego na mão de Jesus, ele disse: Samuel, é por você. Marcos, é por você. Rosana, é por você. Cora, Célia, Marli, é por você. Ai, mas eu vou até o fim. Aleluia. Olha o que diz: não te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Ele nos cerca por detrás e por diante. Aleluia. Nossos nomes estão gravados em suas mãos. Ele conta os cabelos da nossa cabeça, e nossas lágrimas são recolhidas por ele e escritas no seu livro. Você pode botar aí, Mateus 10:30. Depois Salmo 56:9. Tem gente que anota, então deixa. Mateus 10:30. Enquanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados. Aí uma pessoa me perguntou, quando eu preguei uma vez falei sobre isso, disse: pastor, por que eu fiquei careca? Eu falei: meu filho, você pegou muito. Você pegou muito. Agora, Salmo 56:9. No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Aí Davi diz assim: eu bem sei isto, que Deus é por mim. Guerras, rumores de guerra, mas tem um Deus que está preocupado com você. Amém? Obrigado pela vida, pelo mês de junho, pelo primeiro semestre. Nenhuma arma forjada contra vós prosperará. Nós somos como a menina dos olhos de Deus.
Pode botar 2 Coríntios 2:8. Botou? Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o quê? Aí está o negócio. Você tem demonstrado a ele o seu amor por ele? Posso encerrar? Luizinho, já pode vir para cá. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta a você. O que é glória de Deus? Vou nem perguntar mais, ele já me olhou de cara feia. Birajara, o que é glória de Deus? Hein? Hein, irmão? Bora. O que é glória de Deus? Hein? É o quê? Fala aí. O que é glória de Deus, Matheus? Você agora é um homem casado. Hein? É o quê? O que é, Léo? O que é glória de Deus? Glória não é nuvem, é dignidade. Glória não é nuvem, é dignidade. Kabut no hebraico. Glória não é nuvem, é dignidade. E isso acontece conosco. É o momento de nós servirmos ao Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Estava lendo uma reportagem esses dias num jornal de São Gonçalo, dizendo assim: moradores de São Gonçalo, esperem o aumento dos aluguéis e dos impostos com o mundo que estão fazendo. É um alerta. Esperem. A gente tem uma igreja alugada. E não é barato. Mas cresce nos olhos. Você tira o microfone da boca. Cresce nos olhos. Será a sua última oferta em junho, se você não vier logo mais. Semeie. Semeie hoje a sua oferta para o mês de julho. Senhor, está aqui a minha oferta. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Todos prontos? Pai, obrigado por podermos semear no terreno da fé. Obrigado pelo privilégio. Temos os teus cuidados, as tuas provisões. E isso é o bastante para nós. Saber que tu cuidas da gente. Tu prometes repreender o devorador. Tu prometes repreender o mal. Obrigado pela provisão nesse primeiro semestre, pelo mês de junho. Estamos semeando para o segundo semestre, para esta igreja continuar aberta. Deus, pela nossa vida profissional, vida material, porque nos alimentamos, nos vestimos, temos que andar, viajar, sair. Deus, tu és Deus provedor. Nos dê sabedoria na administração desse dinheiro que pertence à tua igreja, para a glória de Jesus. Você diz para a glória de Jesus? Só trazer aqui. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual coisa levar-te ao céu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te ao céu. Vamos ficar de pé, irmãos. Logo mais 18 horas. Eu queria, Léo, depois me apresente esse guitarrista novo aqui, tá? Eu conheci o outro.
Esse está bem velho, nem acabado. Não sei, você fala? Mas Deus abençoe a união dos dois. Né? Meus irmãos trouxeram um presente para ele. Você lembrou dele? Uma lembrança. Não trouxe hoje, traga no vinho. Não está pedindo, não. Nós é que estamos falando. Honrar quem nos honra aqui com guitarra. Casamento foi quando? Hã? Você não vai esquecer, não? Dia 22 é dia de maluco, tá? Cuidado. Irmãos, vamos orar pelos nossos ali, irmão Mauro, o pastor Calmon, Madinho, a Cátia, o Edilson, a Irene, Maria? Obrigado pela cocada. Pastor, a minha netinha, Lana, Lana, eu sou. Tá. Foi internada, né? está internada. Filho. Deus cuide. É isso, orando por toda a família da irmã, pela nossa carreira, pela nossa mulher, Mancélia, Marcinha. Sempre esperando, né? Orando por eles, restauração, família, orando por todos. Vamos clamar a Deus por essas vidas, orando pela família do nosso Ribeiro, sua esposa, suas filhas, seu genro, suas netas. Quem? Sogro de Mateus, mas já operou uma parte. Então, Deus nos guarde. Deus cuida da gente, todos que estão aí. Okay? Meus netos que ficaram nessa mudança de tempo, Sarinha está. Você está chorando por quê? Não estou chorando. Está sim. Está chorando por quê? Está chorando porque. Não vou cantar. Tá? Orando por todos, logo mais à noite. Que Deus ainda tem milagres para junto. Ainda não terminou. Amém? Orando pelos nossos diáconos, evangelistas, presbíteros. Hoje está faltando muita gente. Acho que Deus renove as forças. Os nossos planos sejam de acordo com os planos de Deus. Carlos Henrique, ontem Juliana veio com Isaac. Deus, vamos orar. Vamos. Carlinha, né, Carlinha? Que milagre. Ezequiel está fazendo um retiro. Feliz, Jocelyn, minha vizinha lá. Ezequiel está fazendo um retiro, né? A mamãe botou um tempo de você. Foi quando? Sexta. Foi sexta. Mãe. Os pedidos que estão aqui, estendam as mãos para cá. Pai, tem essas vidas que estão aqui, tem os seus nomes. Tu sabes de cada necessidade, cada dificuldade, cada problema. Oh Deus, e pessoas que precisam serem alcançadas por Ti. Tu vieste para salvar a humanidade. Mas também foi cantado aqui, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da paz, Tu és o Deus da alegria. Visita essas vidas, em nome de Jesus. Eu lembro do mal, liberta, cura. Pai, a Lana que está internado, o pai da Fleude, meu Deus, são tantas vidas que precisam de um milagre, e Tu és Deus de milagres. Seja feita a Tua vontade, e eu descanso nisso, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, obrigado pelo domingo, último domingo do mês de junho. Quantos livramentos, quantas bênçãos. Não falamos nem em problema, porque estamos vivendo as bênçãos. O diabo não queria que nós vivêssemos esse dia, mas Tu és o Deus da vida. Oh Pai, guarda a nossa volta para casa, que logo mais tem culto. Oh Deus, repreende o mal. Não deixe o diabo roubar aquilo que ganhamos hoje. Nos dê, Senhor, um almoço, uma tarde e uma noite, e um início de julho abençoado por Ti. Porque Tu és Deus. Guarda esse lugar, proteja de assalto, de roubo, de arrombamento, de maldade humana, de acidentes naturais, climáticos, maldade humana, em nome de Jesus. Obrigado, para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Você diz amém? Amém.